Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula de história comigo, professor Luiz Eduardo. Bom, meus queridos, nós vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo e nas nossas últimas aulas nós falamos aí sobre o período da pré-história, os povos nômades que habitavam entre o período paleolítico e neolítico até o início da Idade dos Metais. Falamos sobre as primeiras civilizações que se formaram ali na região do Crescente Fértil, que pega toda a região ali do Nordeste da África até o Oriente Médio, pegando regiões importantes ali como o Rio Tigre e Eufrates, e é nessas regiões que se formaram as primeiras civilizações. Os sumerianos, os acadianos, os persas, os assírios, os hebreus, os fenícios, os egípcios, tratando-se de civilizações ali na África. E também falamos das mais importantes civilizações, as civilizações gregas e romanas. E agora nós vamos falar desse importantíssimo período que fica entre o período da Antiguidade e o período do Estado Moderno, que é a tão famosa Idade Média. Esse período que tem uma série de características muito importantes, desde a dominação ideológica da Igreja Católica, quando ela em 316 torna-se religião oficial do Império Romano. Então nós temos uma ascensão gigantesca, tanto do seu poder econômico e político, quanto das suas questões que envolvem as questões teológicas e filosóficas, e acaba que durante esse período a Igreja Católica vai ter um poder ideológico muito forte durante o período medieval. Também o feudalismo, que era a forma de economia durante esse período, as relações de suzerania e vassalagem, as cruzadas, a peste negra e tantas outras questões muito importantes aí para o período da Idade Média, tá certo? Então a Idade Média ela se inicia no ano de 476, que é o ano da queda do Império Romano com a invasão dos povos bárbaros, tá bom? Então nós vamos ter a invasão de povos como hunos, lombardos, burbúdios, francos, víguens, godos, ostrogodos, nas fronteiras do Império Romano, e esses povos decretarão então um fim do Império Romano. E aí então nós teremos a Idade Média, que se caracteriza especificamente pela ascensão do feudalismo e pelas relações servis de suzerania e vassalagem. O período da Idade Média é dividido em dois blocos. A Alta Idade Média, que vai do século XV até o século XI, e do século XI até o século XV depois de Cristo. Nós temos aí o período da Baixa Idade Média. Então, a Alta Idade Média, do século V ao século XI. Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. Tá certo, meus queridos? Então, nós vamos ver algumas características inerentes a esse período, características extremamente importantes para que nós possamos compreender melhor como esse período é importante para questões que vão acabar influenciando o Estado moderno um pouco mais à frente. Antes disso, antes de nós então darmos continuidade à nossa aula introdutória sobre período medieval, eu quero indicar para vocês aqui dois livros muito interessantes que vão aí ser ferramentas facilitadoras para a compreensão desse conteúdo, tá? Então, no período da Alta Idade Média, nós vamos ter aí a Organização Medieval Ocidental Europeia, é onde também nós teremos aí a divisão de mundos, né, entre mundo oriental e mundo ocidental. Na verdade, essa divisão acontece com um dos últimos imperadores romanos, né, que é o imperador Teodócio, mas ela ganha maior notariabilidade com o período da Idade Média, tá certo? Bom, teremos também a queda do Império Romano Ocidental. Neste caso, com a invasão dos povos bárbaros, tá? E aí nós vamos ter os vikings, godos, ostrogodos, lombardios, bumbúdios, serão os povos que irão invadir o Império Romano e decretar a queda do Império Romano Ocidental. Lógico que essa divisão entre oriental e ocidental, ela já tinha sido ocasionada por Teodócio, então o Império Romano Ocidental vem a cair. Essa divisão também será singular para a formação do pensamento religioso. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja Católica do lado oriental. Do lado ocidental, desculpe. E a Igreja Católica Ortodoxa Romana é a Igreja Católica do lado oriental. Então nós temos duas igrejas católicas. A mais conhecida, né, para nós aqui que habitamos no lado ocidental, é a Igreja Católica Apostólica
Romana, mas há a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que é a igreja que fica do lado oriental, e elas, né, elas surgiram aí, houve essa divisão justamente por conta dessa divisão do imperador Teodócio, né, e o que deixou isso mais evidente também foi a invasão dos povos bárbaros, tá? E aí, uma das características também muito importantes desse período é a ruralização. Lembre-se que durante o Império Romano, a ascensão do Império Romano fez com que houvesse uma concentração de pessoas nas grandes cidades. Né? Lembre-se que o espaço geográfico dominado pelo Império Romano era um espaço geográfico gigantesco, imenso, que pegava desde a Península Itálica até ali a Península Arábica. Então nós temos ali uma região extremamente grande. Tá? E isso fez então com que esses povos se concentrassem na cidade. Então a política romana ela é uma política de urbanização dentro do contexto daquela época. Né? Não é uma política de urbanização aos moldes da modernidade como nós temos hoje. Né? Hoje, obviamente, que a nossa política de urbanização ela é muito mais moderna, né? Nós temos aí conceitos importantes, né, que são trabalhados dentro do ramo da geografia, como o conceito de cidades globais, né, de metrópoles, megalópolis e assim sucessivamente, né, e os processos de conurbação também que fazem parte dessas questões. Logo, durante o período medieval, nós vamos ter o inverso disso. E nós teremos então um processo de urbanização. Enquanto que geralmente durante o período do Império Romano nós vamos ter o êxodo rural, e também no Estado moderno isso vai acontecer, teremos também um êxodo rural, ou seja, as pessoas saindo do espaço rural e indo para o espaço urbano. No período medieval nós temos o efeito reverso. As pessoas estão saindo do espaço urbano e voltando para o espaço rural. Tá? E aí nós teremos esse processo de ruralização que irá incentivar a criação e a ascensão do feudalismo e as políticas de suzerania e vassalagem. Tá? Então, a palavra feudo significa o quê? A palavra feudo significa terra. Tá? Então, é quando um proprietário tem um determinado espaço de terra relativamente grande e ele vai arrendando partes desse território. E isso vai fazendo então com que outras pessoas de classe mais média, classe mais baixa, arrendem a partes dessas terras e ali pague tributos, como a corvéia, por exemplo, né, como a talha e outros tributos que nós veremos aí, tá bom? E aí então vai se criar o conceito de feudalismo, feudo que é baseado na terra. E aí você tem o suzerano, que é o dono da terra, e você tem o vassalo, que é o cara que trabalha para o seu suzerano, tá? Essas relações servis eram relações mantidas aí, inclusive com cerimônias oficiais e coisas do tipo, tá bom? Bom, aí nós vamos ter algumas características gerais. Quais? Lembra que o Império Romano é todo esse território aqui, ó. Tudo isso aqui. Então nós temos o norte da África, nós temos aqui a parte aqui de Portugal, Espanha, Península Itálica, tudo isso aqui era o Império Romano. E tudo isso aqui foi invadido por povos bárbaros, e esses povos bárbaros foram se espalhando nessa extensão geográfica. Então aqui eu tenho o que restou do Império Romano Oriental, lembre-se daquela divisão feita pelo imperador Teodócio, que dividiu Roma em parte ocidental e em parte oriental. Então a parte ocidental, né, que era a parte mais forte, de características mais fortes do Império Romano, é a parte que cai. E aí então nós teremos o Império Romano Oriental, que se mantém de pé ali ainda com algumas dificuldades, né? E aí, no Império Romano Ocidental, nós vamos ter vândalos, visigodos, godos, bumbúrdios, lombardos, ostrogodos, francos e assim sucessivamente. Esses povos serão os povos responsáveis pela queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, certo? Bom, eu quero indicar para vocês aqui a primeira obra, o primeiro livro que eu acho que vai facilitar muito a compreensão de vocês nesses quesitos. Bom, é um livro do Mário Curtis Giordani. É essa obra aqui, ó. História dos Reinos Bárbaros. Esse é um livro fantástico. É uma obra fantástica que vai ajudar você a compreender melhor o que facilitou a entrada de povos bárbaros no Império Romano. Como, por exemplo, algumas características. Fraqueza do exército romano, falta de dinheiro para sustentar
os exércitos, né? E isso fez com que, obviamente, muitos soldados viessem a desistir da carreira militar, né? Enfraquecimento político, enfraquecimento religioso, enfraquecimento econômico e outras características muito importantes. Então essa obra aqui, ó, ela é uma obra fantástica que vai te ajudar aí a entender melhor essas características de invasão dos povos bárbaros. Então, nós temos aqui, durante esse período, formação e apogeu do feudalismo, que é a política econômica, obviamente incentivada pelas questões da ruralização e da entrada de povos bárbaros nas terras da Roma Ocidental, períodos de constantes invasões e deslocamentos populacionais, o que vai incentivar o retorno, né, de grande parte da população para o espaço rural, e síntese de elementos do antigo Império Romano, mais povos bárbaros, mais cristianismo. Nós vamos ter aqui uma mesclagem de culturas, né? As culturas que já faziam parte dos povos bárbaros, e note que são vários povos, e cada um desses povos, então, tem a sua própria característica, tá? Outras características aí do Império Romano Ocidental permanecerão, e mais o cristianismo, que terá aí uma ampla ascensão ideológica nesse período. Lembre-se que é durante o período medieval que nós temos aí a maior parte da teologia patrística dos pais da igreja sendo aí pregada e ensinada, né? Então a igreja católica nesse período ela está em sua organização teológica e administrativa. Então nós teremos importantes teólogos durante esse período, o que vai caracterizar a ascensão do pensamento religioso e católico durante o período da Alta Idade Média. Então nós temos aí, por exemplo, Policarpo de Esmirna, Eusébio de Cesareia, Justino Mártir, Cipriano de Cartago, João Crisóstomo e um dos mais notáveis teólogos desse período, Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, tá certo? Os povos bárbaros eram aqueles que faziam fronteira ali ao Império Romano Ocidental. Eram considerados um povo sem cultura, né? Ou seja, eles não tinham uma cultura greco-romana, então logo para os romanos tudo aquilo que não era greco-romano era considerado sem cultura, e por isso que esses povos eram chamados de povos bárbaros, né? Ou também de povos germânicos. E aí nós teremos um monte de povos aí que irão incentivar a sua entrada no Império Romano, tá? Através aí das fraquezas, obviamente, dentro do sistema econômico, político e religioso dos romanos. Então nós teremos aí os povos germânicos, povos bárbaros ou germânicos, eles podem ser são reconhecidos por essas duas nomenclaturas. Então temos os suevos, lombardos, teutônicos, francos, godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burbúdios, anglo-saxões e assim sucessivamente, tá bom? Então esses são os principais povos, tá? Então, por exemplo, uma palavra que é muito utilizada nos nossos dias para pessoas que propagam a destruição, vândalo, né? Ela é uma palavra de origem bárbara, de origem germânica, né? Que caracteriza bem os vândalos, né? Eles eram conhecidos por ser um povo extremamente violento e aonde passava deixava ali o seu rastro de destruição. Sua economia, uma economia baseada no agropastoril, ou seja, na agricultura e no pastoreio de ovelhas e de outros animais, o que facilita esse processo de migração da população das cidades para o espaço rural, uma valorização excelsa do espaço rural, e aí então nasce o feudalismo, a política econômica fundamentada na terra, né? E aí nesse período nós teremos uma ausência de comércio e de moeda. Obviamente que as relações comerciais durante esse período vão se dar por meio do escambo. O que é o escambo? O escambo é a troca, né? O escambo é a troca. Eu preciso de galinha e você precisa de pato. Então vamos trocar? Então as relações econômicas elas se davam dessa forma, através do escambo. Então nós não temos uma moeda específica, como por exemplo na época do Império Romano, né? Como por exemplo na época do Império Grego, e como por exemplo no mercantilismo e nas sociedades pré-capitalistas, lá no período moderno, que é o período um pouco à frente. Então nós não teremos um comércio onde nós teremos uma moeda específica para movimentar a economia. Não.
que nós teremos é o escambo. O escambo será responsável por essa troca e essa relação econômica, tá bom? A ausência de escrita também é uma das características presentes, né? Justamente pelo fato de não ser uma cultura dos povos bárbaros trabalhar com questões mais voltadas à reflexão, ao estudo e coisas do tipo. Por isso que essas coisas ficaram a cargo da Igreja Católica, né? Então a igreja que fazia as leis, a igreja era quem interpretava a Bíblia, a igreja era quem tinha a palavra final e absoluta. Eram povos politeístas, tinham seus deuses, vários deuses, né? Mas acabaram sendo cristianizados aí ao longo do tempo, tá? Não havia propriedade privada, uma vez que as terras eram arrendadas. Então nós temos uma sociedade aí que será dividida em suzeranos, vassalos, né, e escravos. Então você tem os donos das grandes terras, que arrendam parte dessas terras para os seus vassalos, e os escravos que movimentam a economia de modo geral. E aí nós vamos ter um rei específico para determinadas regiões, tá? Ou seja, um poder político bastante centralizado, tá? Bastante centralizado também nas castas de guerreiros, né? Os responsáveis pela proteção dos feudos, tá bom? Um direito consuetunário, beleza? O que seria então o direito consuetunário? O direito consuetunário nada mais nada menos é que o direito que surge a partir de costumes de uma determinada sociedade. Então, lembre-se que o Império Romano é responsável por grande parte do ornamento jurídico que ainda hoje nós utilizamos. Tanto é que, para quem estuda direito, sabe muito bem que a maioria das nomenclaturas utilizadas dentro do ramo do direito são nomenclaturas que vêm do latim, língua falada pelos romanos, né? Só que durante o período medieval, nós teremos aí então o direito consuetunário, que é baseado na tradição, que é baseado dentro de um processo de formação de leis, características de costumes de uma sociedade em específico, beleza? Então, esse é o direito consuetunário. Então, é um direito que é fundamentado dentro dos costumes e tradições de uma determinada civilização. Como nós temos uma porrada de civilizações nesse período aí, de povos bárbaros, cada um vai adotar uma política jurídica diferenciada do outro, obviamente, tá? Isso baseado nos seus costumes, nas suas práticas sociais, beleza? Por último, nós temos o comitatus. E o comitatus nada mais nada menos é do que essa relação da sociedade feudal entre o suzerano e o seu vassalo, baseado na honra e na lealdade. É o que já falei no início. O suzerano e o vassalo ali se unirão através de cerimônias, inclusive bastante formais, né? Que caracterizavam essa relação social, esse laço, essa aliança entre o suzerano e o seu vassalo. Lembrando que nós temos o suzerano, que é o dono da grande terra, né? E nós temos o vassalo, que é aquele que trabalha para ele, que trabalha na sua terra, que paga seus impostos ali ao seu suzerano. Então essa relação é uma relação aí bastante intrínseca dentro da questão do feudalismo, né? Então é daí que surge o conceito de nobres. Quem eram os nobres? Os nobres é aqueles que eram donos das grandes terras, né? Aquela galera que estava lá ali gerenciando as grandes terras e arrendavam essas terras para pequenos e médios comerciantes, agricultores ali, a galera que estava na parte do meio ali da pirâmide social do período medieval. Beleza, galera? Então, aí nós temos algumas características importantes relacionadas aos povos bárbaros e à ascensão do feudalismo. Beleza? Então, nos romanos, nós temos a clientela, que era a dependência entre servos e senhores. Aqui eu tenho um comitatus, que é a dependência entre nobres, né? Você tem os nobres lá, suzerania e vassalagem. O colonato romano, que é a fixação da terra, né? A origem da servidão. E nós temos, durante o período medieval, a subsistência, a ausência de comércio e moeda. Lá em Roma eu tenho as vilas. Nos povos germânicos eu tenho a economia agropastoril. Nos romanos eles têm a igreja, os costumes da igreja. Nos povos germânicos teremos o direito consuetunário, tá? Mas, paulatinamente, esses povos bárbaros, eles vão sendo cristianizados aí durante o período da Idade Medieval. Beleza? Então, olha só.
Então, nós temos aí colonato romano e comitados romanos, então nós temos aí a diferença entre um e o outro, e na verdade esses conceitos se confundirão, se mesclarão, se unirão aí durante o período medieval, beleza? Então eu vou ter aqui troca de terra por produção e proteção. Então vamos supor que eu seja o suzerano e você seja o meu vassalo. Você não tem terra própria, você trabalha por conta própria, então você chega para mim e fala, Luiz, preciso de uma terra. Essa porção de terra toda aqui é sua. Me vende uma parte? Me vende não, me arrenda uma parte. E eu pego essa parte aqui e arrendo ela para você. Mas digo assim, olha, você tem que me pagar a talha, você tem que me pagar a corveia, você tem que me pagar a banalidade, que eram tributos daquela época. Vou explicar para vocês um pouco mais à frente. E aí, então, nós vamos manter essa relação de suzerania e vassalagem. Você aceita? Aceito. Então, nós fazíamos uma cerimônia formal e aí, então, você se tornava o meu vassalo. Você trabalhava na terra, sustentava, sobrevivia, sustentava a sua família. Em troca disso, tá? Você produzia e eu te dava proteção. Você produzia, pagava os tributos para mim e eu te dava proteção. Quem era o responsável pela proteção do feudo não era você, que é o vassalo, sou eu que sou o suzerano. Mas quem era responsável pela produção não sou eu, suzerano, é você que é o vassalo. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Então, só para que nós não nos esqueçamos desses conceitos importantes. E aí, nós temos então o famoso feudalismo, como eu já havia falado para vocês. Economia agrícola autossuficiente, né? Orientada aí pelas questões agropastoris e que fez a galera então migrar do espaço urbano lá proposto pelas políticas romanas, pela política do Império Romano, para agora os campos, tá? O comércio era baseado no escambo, como eu já falei. O que é o escambo? É essa relação de troca, não havia uma moeda específica, então havia troca. Então eu preciso de uma galinha, você de um pato, então vamos trocar, né? Baseado aí na conveniência. Então a unidade econômica básica durante o período medieval era chamado de feudo, tá? Feudo é igual a terra, tá? Então o feudo ele era dividido nesses três blocos. O manso senhorial. O que era o manso senhorial? Era o castelo, tá? Que era construído nas melhores terras daquele determinado feudo. Quem habitava lá? O suzerano. Quem habitava lá? O nobre, o dono daquela terra. Manso servil, terras que eram arrendadas, terras que eram emprestadas. Emprestadas para quem? Para os vassalos. Então eram pequenos lotes onde havia produção econômica e daquela produção se pagava os tributos, a talha, a corveia, a banalidade, dentre outros tributos aí impostos pelos suzeranos. E o manso comunal, que era bosques, pastos, lugares de lazer destinados tanto ao suzerano quanto ao vassalo. Era chamado de lugares em comum, beleza? Então aqui nós temos um exemplo de feudo. Aqui seria, por exemplo, o manso senhorial, tá bom? As melhores terras, onde era construído o castelo do suzerano. Aqui eu tenho o manso servil, as terras que eram arrendadas, emprestadas para essa galera, para que houvesse essa produção, tá? E aqui o manso comunal, as terras que eram comuns a ambos, tá? Aí onde era encontrado os bosques, os passos e coisas do tipo, tá certo, meus queridos? Para nós terminarmos a nossa aulinha de hoje, então nós temos aí a sociedade feudal. Como era dividida a sociedade feudal? Ela era uma sociedade estamental, ou seja, a posição nessa sociedade ela era caracterizada pelo seu nascimento. Se você era um bem-nascido ou se você era um mal-nascido. Se você havia nascido em uma família nobre ou se você havia nascido em uma família ali um pouco mais pobre, né? Então ela era uma sociedade estamental, baseada na sua posição social ali pelo nascimento, tá? Então nós temos aí os conceitos de suzerania e vassalagem, né, entre os nobres, tá? Então, os nobres geralmente eram suzeranos e os vassalos, galera ali do meio da pirâmide para baixo, tá bom? E aí também nós temos o clero. Quem é o clero? Nós não podemos nos esquecer do poder que a Igreja Católica terá durante esse período, apesar de práticas politeístas dentro desses territórios inicialmente, mas como já disse, eles serão cristianizados aí paulatinamente. Bom, o clero
era o poder da Igreja Católica, era a Igreja Católica, um poder ideológico muito bem fundamentado nas questões teológicas, bíblicas, nos escritos dos primeiros pais da Igreja, chamado de patrística, tá? Eles daí terão aí um poder político e também terão terras aí que serão consideradas as terras, as melhores terras desses feudos. Tá bom? Havia um acordo, um certo acordo entre o clero e a nobreza e coisas do tipo, tá bom? A nobreza você já sabe quem é, são os suzeranos, né? Então a galera que era dono da terra, que tinha um poder político e dava proteção aos seus vassalos. Quem eram os servos? Os servos eram aqueles que cumpriam suas obrigações, que produziam e pagavam as suas taxas tributárias. Quais? Corveia, talha, banalidade, tostão, o dízimo, mão morta, capacitação, formariagem, ou seja, dentre outros tributos, esses são os principais pagos dos vassalos para os seus suzeranos. Então toda a produção dentro daquela terra, ela especificamente tinha que ser destinada uma parte para a igreja, que era chamado de dízimo, e uma parte para o suzerano, que era o dono daquela grande terra, para o nobre, que era o dono daquela grande terra. Então note-se que do trabalho dos servos, essas duas classes aqui, elas sobreviviam. E os vilões, que eram quem? Quase servos, porém com menos obrigações, tá? Alguns escravos entram aqui também dentro dessa classe aqui, beleza? Essa é a sociedade do período medieval. Clero, nobreza, servos e vilões. Lembrando que o rei vai estar aqui em cima. Tranquilo, meus queridos? Bom, essa é a nossa primeira aula sobre período medieval. Teremos outras ainda, tá bom? Então, quero desejar a vocês bons estudos e até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.